De volta com o Manhã Bandeirantes, Ana Paula Rodrigues, aqui conosco. Quem pretende pegar a estrada, usar o sistema Anchieta Imigrantes para ir a uma praia aqui de São Paulo ao longo do fim de semana, é melhor evitar? Bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia a todo mundo. Então, não vai dar praia exatamente esse fim de semana, pelo menos é isso que a meteorologia está dizendo. E o que a gente tem que ficar atento é com a condição da chuva. A Imigrantes é uma rodovia que é mais segura quando a gente fala em impacto de chuva, né? Mas tem todo o problema no entorno. A rodovia Rio Santos costuma ter trechos com deslizamentos, então é bom ficar atento. Mogi Bertioga, a mesma coisa. E há uma previsão de chuva muito forte, principalmente para o litoral de São Paulo, com destaque para o litoral norte, para a região de São Sebastião. A gente está falando bastante sobre isso desde ontem, principalmente, quando começou a valer esse alerta para o estado de São Paulo, na intenção de que o ouvinte se programe e não subestime a chuva. Não ache que é uma pancada qualquer quando, porventura, se deparar com essa chuva aí na estrada ou até mesmo na cidade. Aliás, na cidade de São Paulo, região metropolitana, o que o pessoal da Climatempo está dizendo é que hoje é o pior dia, né? Ontem já teve uma pancada bem forte durante a tarde, que eu particularmente até cheguei a duvidar que viria, porque estava muito sol, né? Tava um tempo muito aberto, mas aí a chuva veio com força. E hoje de manhã já começamos com o dia chovendo bastante. E o maior impacto foi no ABC Paulista, principalmente Mauá, Diadema, Santo André e São Caetano também. Só São Bernardo que foi um pouco mais poupada, mas ainda assim a gente teve alagamentos. Agora a situação normalizou, mas a gente chegou a ter, por exemplo, o corredor ABD, 6 da manhã, debaixo d'água, com o carro já com a água no capô. Uma situação bastante preocupante, mas não há informação de feridos em nenhuma das ocorrências que a gente tem de relato até agora. Na capital paulista, a gente teve estado de atenção por volta das 6h10 da manhã e agora parou de chover, o tempo abriu, inclusive, só que durante a tarde vem mais pancada de chuva. Isso São Paulo e região metropolitana. Para o litoral é diferente. Para o litoral vai ter muita chuva ainda hoje e amanhã também, né? Isso principalmente Baixada Santista. Litoral Norte, previsão de muita chuva ainda no domingo, porque tem influência do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, sim, para quem vai tá nos ouvindo e vai fazer uma viagem mais longa, a gente tem muito caminhoneiro que faz a Dutra, né? Faz Rio-São Paulo direto. Atenção, o fim de semana a gente já começou com a chuva no Rio e vai ter muita água no sábado e no domingo. Deve ser um dia muito complicado em termos de água, de volume de chuva no Rio de Janeiro. E aí no litoral norte, destaque para São Sebastião, que deve ter bastante chuva também. Então, fica aí o recado em relação a isso. Por enquanto, nenhum transtorno que tenha permanecido por causa dessa chuva do começo da manhã. E ontem nós conversamos aqui com o Tenente Maxwell de Souza, da Defesa Civil. Ele disse que as previsões apontam para até 200 milímetros de chuva no litoral sul, Baixada Santista, e pode chegar a 350 milímetros no litoral norte, principalmente ali mais perto da divisa com o Rio de Janeiro, que já tem uma situação bastante complicada nesta sexta-feira por causa das chuvas. E a tendência era essa mesmo, que a chuva chegasse primeiro à região metropolitana de São Paulo, pegando a faixa leste do estado, um pedacinho do interior também, porque essa frente fria está subindo do sul do país. E você falou, Ana Paula, que ontem tinha a impressão de que não choveria ou que não seria tão forte. É justamente porque quando essa frente fria chega, a gente vinha de dias muito, muito quentes, e aí tem esse conflito entre as massas, né? O ar quente contra o ar frio, que às vezes eleva a temperatura, que foi o que aconteceu ontem, e depois cai o mundo, começa a frente fria de vez. E aí, só para o nosso ouvinte entender, eu lembro que a gente fala em milímetro e tudo mais, e acho que é uma comparação legal que eu aprendi com a Laura Ferreira, que foi nossa meteorologista aqui há muito tempo. E ela falava assim, Ana, uma chuva a partir de 20 milímetros já é uma chuva com potencial para causar alagamento. Já é muita coisa. Não adianta falar que são 20 mil litros de água. É chuva para dar problema, 20 milímetros. Nessa semana, a gente falou de um temporal muito forte que pegou Santo André.
Santo André, São Bernardo. Esse temporal foi de mais de 100 milímetros, para o nosso ouvinte ter ideia do volume de chuva. Então pensa no que são 350. É o triplo do que está sendo esperado de chuva para o litoral norte de São Paulo em todo mês. Exatamente. Então, é muita água. E no caso do litoral, qual que é a preocupação? A gente não deve ter essa chuva vindo de uma vez só, né, Sabino? Então, caiu uma pancadona e aí 300 milímetros de chuva. Mas é a chuva acumulada ao longo dos dias. E quando a gente fala desse pedaço aí do litoral, principalmente litoral norte, é uma região com muitos morros. E aí a terra vai ficando molhada, tem risco de deslizamento, que é a maior preocupação. Inclusive, essas regiões estão aí em alerta por esse motivo. Já tem plano de evacuação, tudo isso que foi implantado nos últimos anos, infelizmente graças a tragédias, né, que a gente viveu nessas regiões. Mas tem todo um plano que já está armado e as autoridades estão em alerta para isso. E precisam estar mesmo. O gabinete de crise, que é instalado e desinstalado com frequência pela Defesa Civil, está funcionando no Palácio dos Bandeirantes desde ontem às 14h, vai até pelo menos, inicialmente, domingo, às 6h da manhã. E o que acontece dentro desse gabinete? Eles reúnem todas as concessionárias e representantes das prefeituras que devem ser atingidas. Por quê? Aí você consegue, junto às cidades, as defesas de cada uma delas e as concessionárias, primeiro tentar prevenir qualquer tipo de tragédia e depois ter um tempo de resposta mais rápido para conseguir atender a essas pessoas que precisam em caso de uma chuva forte. Exatamente. Porque de vez em quando cai uma chuva que é difícil de você prevenir, né? Tem que agir rapidamente contra os possíveis efeitos dela. Bom, vamos continuar monitorando aqui na Rádio Bandeirantes, chuva chegando e muito forte aqui no estado de São Paulo. Valeu, Ana. Valeu, gente. Valeu, Ana, obrigado.